Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ver o capítulo de número 2. Aleluia. E o versículo de número 5. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Se quem encontrou a referência bíblica, por favor, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: misericórdia. Vamos esperar os nossos irmãos encontrarem. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você diz amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Em gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês para juntos adorarmos o Senhor. Quero externar a minha gratidão também à vida do pastor Marivaldo. Pastor Marivaldo, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Deus continue prosperando na obra de suas mãos. Agradecer também ao meu querido pastor que me recebeu muito bem, pastor, o Edson. Deus continue abençoando a sua vida. Agradecer meu irmão, meu amigo, pastor Alexandre. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Sua esposa, Deus abençoe em nome de Jesus. Estou acompanhado dos meus irmãos, meus amigos, irmão Darlan e irmã Birtanha, amigos que o céu nos presenteou. Muito obrigado pela amizade de vocês, tá? Deus continue abençoando. E acompanhado também da minha esposa, meu amor, a Mona Lisa. Costumo dizer que a Mona Lisa não é a volta de Jesus, mas ela arrebatou meu coração. Deixa eu ver vocês aí. Anota essa, irmãos. Glória a Deus. Queridos, o tema da minha ministração esta noite é Cristo, o nosso exemplo de humildade. Eu gostaria que você repetisse: Cristo é nosso exemplo de humildade. Aleluia. Existem os ricos humildes, mas também existem os pobres soberbos. Existem as pessoas que têm uma vida tão próspera, tão abençoada, uma conta bancária bem sucedida, 3, 4 carros na garagem, e alguns olham para essas pessoas que são prósperas e dizem: deve ser uma pessoa soberba, deve ser uma pessoa que não fala com as outras, que anda de nariz empinado. Mas às vezes essas pessoas têm tanto, Deus abençoou com tanto, mas não permitiram que as riquezas encontrassem o seu caráter, maculassem o seu caráter. São pessoas que se assentam para ouvir aquelas que têm menos do que elas. Contrapartida, também existem os pobres que são soberbos, não tem muito, mas alguns se acham a última bolacha do pacote, não gostam de ouvir conselhos, se acham melhor do que as outras pessoas, acham que sabem de todas as coisas. E isso acontece porque é a maior prova de que a humildade não está ligada à condição financeira das pessoas. A humildade está ligada ao caráter das pessoas, ao sentimento das pessoas. Humilde, quando ele precisa de ajuda, ele consegue pedir ajuda. Ele vê que ele não está conseguindo desempenhar determinada função e ele não tem problema de levantar a mão e dizer: meu amigo, me ajude, eu preciso do teu
contrapartida, o soberbo, ele está desempenhando alguma função, as coisas não estão indo bem, mas ele não tem coragem, ele não tem humildade de se levantar e pedir socorro para que as pessoas o ajudem. O humilde, ele consegue reconhecer o valor das outras pessoas, ele vence, ele conquista, ele avança, mas quando ele vê um amigo vencendo, ele consegue aplaudir. Quando vê um irmão avançando, ele consegue parabenizar. Por quê? Porque a humildade está no seu coração. Mas aquele que é soberbo, ele vence, ele chega, ele conquista, avança. Mas quando alguém consegue chegar também, ele não tem coragem de parabenizar esta pessoa pelo seu sucesso. É bem verdade que nós conhecemos diversos exemplos de pessoas que são humildes, porém, o maior exemplo de humildade sempre vai ser aquele que a Bíblia nos deixou. O maior exemplo de humildade sempre será Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em primeiro lugar, devemos entender que Cristo é o nosso exemplo de humildade na oração. Sim, Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6 e versículo do número 9, e ele diz aos seus discípulos e à grande multidão: quando vocês forem orar, orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. É uma oração muito simples, mas é uma oração muito poderosa. Porque quando nós oramos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos orando e falando com um Deus poderoso, estamos falando com um Deus majestoso, estamos falando com o Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo momento estamos falando com um Pai que é próximo de nós, de um Pai que segura nas nossas mãos, de um Pai que conhece a nossa vida de perto. Jesus se submeteu a Deus em oração também no jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz que Jesus ali entra no jardim do Getsemane e de joelhos dobrados ele ora a Deus, ele fala com o Pai, ele vai se submeter à vontade do Pai, dizendo: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Este é o maior exemplo de humildade, na oração reconhecendo que não é a vontade dele que tinha que ser feita, mas a vontade de Deus que deveria prevalecer. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e de joelhos dobrados nós oramos, às vezes dizendo: Deus, que seja feita a minha vontade, que seja feito do meu jeito, que seja feito o meu querer. Mas a pergunta que fica é: quantas vezes esse ano você entrou no seu quarto e na oração você orou: Pai, eu não vim orar para que a minha vontade seja feita, eu vim orar para que a sua vontade seja feita na minha vida. Sim, isso é humildade. Reconhecer na oração que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Não é o nosso querer, mas é o querer de Deus. Não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus também revelou a sua angústia nesta oração. Lucas capítulo 22, versículo 42, no jardim do Getsemane, Lucas diz que Jesus está orando e a agonia é tão grande na oração, que ele começou a suar grandes gotas de sangue, o que a medicina chama de hematidrose. Hematidrose é um fenômeno que a pessoa passa quando suporta grande angústia, grande agonia e suporta um ataque cardíaco. Pequenas veias do seu rosto começam a implodir e esta pessoa soa sangue. A agonia de Jesus era muito grande, mas ele estava de joelhos no chão orando. O momento
que ele estava passando era de muita pressão, mas ele está diante de Deus orando. Por quê? Porque Jesus é Deus em pele humana. Ele passou por aquilo que nós passamos e ele não teve vergonha de, no momento da angústia e da agonia, orar a Deus. Entenda, Jesus é Deus em pele humana, mas ele não tem vergonha de orar a Deus no momento da sua agonia, de orar a Deus no momento da grande pressão. E nós somos meros seres humanos, falíveis, fracos, fáceis de errar. Dobramos os joelhos e, diferente de Jesus, dizemos: Deus, não preciso de ajuda agora, está tudo bem. Deus, eu não preciso do seu socorro, está tudo sob controle. Quando na verdade a casa está de cabeça para baixo, quando na verdade as coisas estão indo fora do nosso controle, mas não temos humildade para reconhecer as nossas fraquezas e pedir o socorro de Deus. Nós precisamos entender nesta noite que não é vergonha dobrar o joelho no momento da angústia e dizer: Senhor, me ajuda porque eu sou fraco. Não é vergonha dobrar os joelhos e clamar: Deus, segura nas minhas mãos e me levanta, senão eu vou cair. O que Deus quer de nós não é a mentira, mas é a verdade. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu abraço. Não tenha vergonha de contar as suas fraquezas para Deus. Por quê? Porque é a oração que faz a ponte que conecta a nossa fraqueza ao poder de Deus. Ore mesmo, porque quando você ora, você se ajoelha fraco, mas se levanta forte. Quando você ora, você se ajoelha vazio, mas quando se levanta, está preenchido pelo poder e pela graça de Deus. Aleluia. Jesus, como exemplo de humildade, em João capítulo 17, versículo 20, ele está orando por si, mas Jesus também vai orar pelos seus discípulos e pelos futuros cristãos. O texto diz: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. O que é isso, Luiz? Ele ora por si, mas também usa o tempo da sua oração para interceder por outras pessoas, para orar por outras pessoas. Sim, quando nós estamos orando naquele tempo de oração, não podemos ser egoístas ao ponto de orar somente por nós, mas devemos nos lembrar do ministério da intercessão. Devemos nos lembrar de orar por outras pessoas. Quem sabe você entrou aqui e você já desistiu de orar pela sua casa. Quem sabe você entrou aqui e você já desistiu há muito tempo de orar pelos seus pais, pelos seus amigos, pelo seu casamento. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não mandei você parar de interceder, eu não mandei você parar de orar, porque quando você para de interceder, quem se alegra é o diabo. Quando você para de interceder, quem se alegra é o inimigo. Mas quando você intercede, Deus levanta. Quando você intercede, Deus entra na causa. Quando você intercede, Deus cura no hospital. Quando você intercede, Deus livra das drogas. Continue orando pela sua família mesmo. Continue orando pelos seus amigos mesmo. Porque através da sua intercessão, Deus fará coisas maiores, Deus fará coisas melhores, coisas que você vai olhar e vai dizer: só Deus pode fazer algo grande assim. Em segundo lugar, Cristo é o nosso exemplo de humildade no ministério. Jesus submeteu-se à autoridade de João Batista em Mateus capítulo 3, pois o texto diz que Jesus veio a João Batista, e quando ele veio a João Batista, João entende que era ele que deveria ser
por Jesus. E não ele batizar Jesus, mas Jesus se submete à autoridade de João e é batizado. Jesus se submete à autoridade de João e desce as águas batismais. João é maior do que Jesus, só que Jesus se submete à liderança de João. Por quê? Porque é um exemplo de humildade que ele está dando. Você pode ser maior do que o seu líder, pode conhecer mais teologia que o seu líder, pode cantar mais do que a sua líder, você pode ter mais sabedoria, mais fama, mais influência, mas você precisa se submeter a uma liderança. Você precisa se submeter a uma direção. Quando Jesus se submete à autoridade de João Batista no batismo, o texto diz que, levantando-se das águas, os céus se abriram. Por quê? Porque o céu só se abre sobre a vida daquele que se submete à sua liderança. O Espírito Santo desce. Por que ele desce? Porque o Espírito Santo só desce sobre a vida daquele que se submete a uma liderança. E Deus lá do alto dá um testemunho: tu és meu filho amado. Por quê? Porque Deus só dá testemunho daquele que obedece à sua liderança. A nossa obediência à nossa liderança é a chave que abre a porta da bênção. A nossa obediência aos nossos líderes é o caminho que nos conduz à fidelidade. Nós precisamos entender que devemos honrar aqueles que Deus estabeleceu diante de nós. Aleluia. Jesus submeteu-se ao Espírito Santo também quando foi levado ao deserto. Após passar essa experiência do batismo, o texto diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Sim, o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto. O que eu acho interessante aqui é que Jesus anteriormente havia acabado de experimentar a doce experiência no Jordão. E agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está levando Jesus para uma amarga experiência no deserto, porque lá ele seria tentado. Agora entenda algo aqui. Jesus, ele passa por esta doce experiência e agora experimenta esta amarga experiência. O texto diz que ele não murmura, o texto não diz que ele faz cara feia, mas ele obedece, se submete e com muita autoridade ele vai. Por que ele vai? Porque ele entende que o deserto serve para preparar, o deserto serve para amadurecer. Tem momentos na nossa vida que a gente não entende isso aqui. O que? Vida com Deus é assim. Tem momentos que a experiência é boa, mas também tem momentos que a experiência é ruim. Tem momentos que a gente passa o doce do Jordão, mas tem momentos que a gente entra no amargo do deserto. Aí vem um pregador antibíblico dizendo para você que se você aceitar Jesus, você não sofre mais. Se você aceitar Jesus, você não passa mais deserto. É tudo mentira, porque se tem uma coisa que amadurece o crente, é o deserto na vida dele. Se tem uma coisa que te faz crescer, é o deserto na sua vida. Deserto para quem não tem promessa, deserto para quem não tem chamada, é o fim da linha. Mas para aqueles que Deus chamou, deserto é ferramenta de trabalho. Deserto é o momento que Deus usa para te fortalecer, para te amadurecer, para te levantar, para fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus escolheu 12 homens válidos para o seu ministério. Isso aqui é lindo. Marcos capítulo 3, versículo 13, ele vai escolher aqueles que vão caminhar com ele no seu ministério, que receberão um aprendizado, que posteriormente também vão entregar o evangelho que eles aprenderam. Aí Jesus escolhe 12, repita 12. Só que não foram 12 perfeitos, não foram 12 grandes, não foram 12 poderosos, pelo contrário. Os 12 que Jesus chamou eram
Eram 12 que eram pecadores. Eram 12 que eram falhos. É só se lembrar de Pedro. É só se lembrar dos discípulos que você vai olhar e vai dizer: meu Deus do céu, olha quem Jesus vai chamar. Mas ele escolhe os 12 falhos mesmo. Ele escolhe os 12 pequenos mesmo. Por quê? Porque quando Jesus traz os 12 falhos para o seu lado, ele está demonstrando para eles que Jesus chama aqueles que são pequenos. Jesus chama aqueles que são falhos. Jesus chama aqueles que não têm aparência. E nós, às vezes, queremos ser maiores do que Jesus. Por quê? Porque queremos do nosso lado só aqueles que sabem. Queremos do nosso lado só aqueles que têm. Queremos do nosso lado só aqueles que têm nome. Queremos do nosso lado aqueles que pregam bem. Queremos do nosso lado aqueles que cantam bem. Queremos do nosso lado aqueles que têm talento. E aqueles que estão começando, não queremos do nosso lado. E aqueles que estão iniciando, não queremos do nosso lado. Mas bora aprender com Jesus esta noite. Vamos dar oportunidade para aqueles que não merecem. Vamos dar oportunidade para aqueles que são pequenos. Vamos dar oportunidade para aqueles que estão começando. Vamos dar oportunidade para aqueles que acabaram de se formar. Vamos dar oportunidade. Terceiro lugar, Cristo é o nosso exemplo de humildade na comunhão. Jesus nos ensinou sobre o amor ao nosso próximo. João capítulo 15, versículo 12, ele disse: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Prestou atenção no versículo? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se eu te amo do jeito que eu amo a mim, é diferente de amar você como Jesus amaria você. Por quê? Porque o nosso amor é o amor filéu. Amor filéu, ele precisa ser correspondido. O amor filéu, ele precisa que você correspondam para que ele seja amor. Como é o amor filéu? Você me ama? Amo, também te amo. Você me ama? Não te amo, também não te amo. Você me ajuda? Ajudo, também te ajudo. Você me ajuda? Não te ajudo, eu também não vou te ajudar. Mas o amor de Jesus é um amor ágape. Como é o amor ágape? O amor ágape era mais ou menos assim, ó. Você me ama? Ama, eu também te amo. Você me ama? Não te amo, eu continuo te amando do mesmo jeito. Você me ajuda? Eu te ajudo, então também te ajudo. Você me ajuda? Não te ajudo, eu continuo te ajudando do mesmo jeito. É esse amor que Jesus está falando. Ama o seu próximo com esse amor. Entregue esse amor ao seu próximo. Mas lá vai uma coisa muito séria aqui. Você pode não ter amizade com o seu próximo, mas é obrigatório que você ame o seu próximo. Você pode não andar junto, lado a lado com o seu próximo, mas é obrigatório que você tenha o amor pela vida do seu próximo. Levanta a sua mão direita para cima, que nesta noite Deus derrame em nosso coração o amor que Jesus ensinou. Assim como eu vos amei, vocês precisam amar uns aos outros. Jesus não fez acepção de pessoas, principalmente crianças, porque Marcos capítulo 10, versículo 13 diz que as crianças vinham até Jesus e os discípulos as enxotavam. Jesus, quando viu, não gostou e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E ainda disse: aquele que não tiver o coração como de uma criança não entrará no reino de Deus. Ah, eu amo Jesus, porque Jesus, quando ele defende as crianças, ele direciona esse amor às crianças. É um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque na maioria das vezes, em algumas igrejas, as crianças são desprezadas. A criança não pode pregar, a criança não pode cantar. Meu Deus do céu, se alguém filmar uma criança pregando e colocar na rede social, começa a aparecer os webcrentes dizendo: criança não pode pregar, lugar de criança é brincando, lugar de criança não é pregando. Mas eles se esquecem que
fazendo assim, estão tentando anular o propósito de Deus para as nossas crianças. Tem alguns que se levantam para dizer: eu não tenho nada para aprender com uma criança. Ah, não tem nada? Então sente-se e aprenda com o coração puro de uma criança. Se assenta e aprenda com o louvor puro que sai dos lábios de uma criança. Se assenta e aprenda a viver o ministério com seriedade, com santidade, com amor, assim como é um coração puro de uma criança. Eu vim dar um brado profético aqui nesta noite. Ninguém vai impedir o propósito de Deus para as nossas crianças. Ninguém vai anular a chamada de Deus para as nossas crianças. Deixa a criança pregar, deixa a criança cantar. Glória a Deus. Jesus valorizou aqueles que estavam ao seu lado. Mateus capítulo 12, o texto diz que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. A família de Jesus aparece do lado de fora. Vem alguém de Jesus, tua família está aí fora querendo falar com você. Jesus apontou para os seus discípulos e disse: eles são a minha família, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é os meus irmãos, é a minha mãe, é a minha irmã. Sim, quando Jesus traz esta fala, Ele está valorizando aqueles que estavam no seu dia a dia. Ele estava valorizando aqueles que estavam próximos dele. Bora aprender com Jesus? Nós precisamos aprender a valorizar aqueles que estão próximos de nós. A nossa cultura é muito estranha. Por quê? Porque a gente espera a pessoa morrer para levar flores para a pessoa. Esperamos a pessoa falecer para presentear com flores. Por que não entrega quando a pessoa está viva? Nós esperamos os nossos amigos se mudarem para lugares distantes para marcar aquele café, para ter aquela comunhão. Esperamos o cônjuge falecer para declarar na rede social o nosso amor que tínhamos por eles. Mas é preciso entender, a valorizar aquele que está próximo de nós. Diga: eu te amo hoje. Mande mensagem para tua mãe hoje, diga: mãe, eu te amo. Ao sair do culto, abraça o seu esposo e diga: esposo, eu te amo. A sair do culto, elogie a sua esposa, abrace os seus amigos. Você não sabe o dia de amanhã. Bora aprender com Jesus. O dia que a gente tem que valorizar é o dia de hoje. As pessoas que temos que valorizar são aquelas que estão do nosso lado, passando prova conosco, passando luta conosco. É elas que temos que valorizar. Em quarto e último lugar, Cristo é o nosso exemplo de humildade como servo. Como servo, Jesus lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 5. Jesus pega a toalha, pega a bacia de água, começa a lavar os pés dos discípulos. Só que a tradição diz que era o menor da casa que tinha que lavar os pés. A tradição diz que era o menor da casa que tinha que ter esse tipo de serviço. Só que Jesus é Deus em pele humana, é o Criador, mas Ele se humilha com humildade, como servo. Vai lavar os pés dos discípulos. É o Criador lavando os pés da criatura. Que humildade! O Criador lavando os pés da criatura. Irmão, se Jesus, que é Deus em pele humana, lavou os pés dos discípulos e se fez servo, quem somos nós para não servirmos uns aos outros? Quem somos nós para ficarmos irritados quando temos que desempenhar alguma função no ministério? Tem gente que acha uma humilhação o líder pedir para ele varrer a igreja. Tem gente que acha uma humilhação quando alguém diz: você pode apagar a luz ao sair da igreja. Mas seguindo o exemplo de Jesus, é assim que compreendemos a Bíblia. Maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. No mundo
dá as ordens. Aqui na igreja, maior é aquele que obedece, porque quem obedece, quem se humilha, é o maior do reino de Deus. E Jesus, ele foi tão obediente, ele foi tão servo, que o texto diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte possível, era a mais humilhante. Ninguém queria ter uma morte tão horrível, tão humilhante, de tanto escárnio, como era a morte na cruz. Mas Jesus, como servo, foi pregado na cruz. Quando ele foi pregado na cruz, ele deu brado: Tetelestai. Que brado é esse? O preço foi totalmente pago. Está consumado. Foi ali que eu entendi que eu cheguei aqui não porque eu vim de carro. Foi ali que entendi que muitos de nós que chegamos aqui não foi porque veio de Uber, não foi porque veio a pé, não foi porque veio de transporte público. Todos nós que chegamos aqui só chegamos porque Jesus deu um brado na cruz. Tetelestai. Só vivemos porque ele deu um brado na cruz. Só cantamos porque ele deu um brado na cruz. Só pregamos porque ele deu um brado na cruz. Só estamos aqui porque ele teve a morte, e morte de cruz. Caminhando para a conclusão, sabe qual foi o resultado dessa obediência? Sabe qual foi o resultado dessa humildade? Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. O texto diz que Jesus se humilhou, e ele se humilha em 3 níveis. Eu sei que é chato, mas repete: 3 níveis. Primeiro nível que ele se humilhou, ele desceu para a terra. Segundo nível que ele se humilhou, morreu na cruz quando ele estava na terra. Terceiro nível que ele se humilhou, Efésios capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro nível que ele se humilhou, Efésios capítulo 4, versículo 9. Ele desceu às partes mais baixas. Ele se humilhou em 3 níveis. Porém, em 3 níveis, Deus o exaltou. Versículo 10: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão. Primeiro nível, nos céus. Segundo nível, na terra. Terceiro nível, debaixo da terra. Por quê? Porque quando a gente se humilha, Deus exalta. Quando a gente se humilha, Deus levanta. O pregador foi muito fraco, então vamos melhorar. Adão e Eva se exaltaram, Deus os abateu. Lúcifer se exaltou, Deus o abateu. Mas Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou, e quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Quando o diabo exalta, Deus abate. Mas quando Deus exalta, não existe diabo, não existe demônio, não existe inferno, não existe obra de macumbaria que possa abater quem Deus exaltou. Aleluia, Deus. Na cruz, ele se humilhou. Na cruz, ele estava febril. Na cruz, ele estava sangrando. Na cruz, ele estava enfermo. Na cruz, ele estava dilacerado. Na cruz, ele estava inchado. Na cruz, ele estava pregado. Na cruz, coroa de espinhos na cabeça. Mas Apocalipse capítulo 1, versículo 12, ele não estava humilhado. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, João disse que ouviu uma voz como voz de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seus olhos eram como
chamas de fogo, o seu rosto brilhava como o sol, seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, andava no meio de 7 castiças de ouro, a veste branca comprida até os pés, um cinto de ouro transpassado em seu peito. Naquele dia ele estava glorificado e exaltado, Luiz. Por quê? Porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. Todo aquele que se humilha, Deus levanta. Todo aquele que se humilha, Deus abençoa. O segredo da tua vitória, quem sabe, não está no subir o monte. O segredo da tua vitória, quem sabe, não está no jejum de 3 dias. O segredo da tua vitória, quem sabe, não está na campanha. Mas o segredo da tua vitória, quem sabe, está ao colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu vou na tua graça. Subir que ele te levanta, subir que ele te projeta, subir que ele te exalta. Oh, eu sinto a presença de Jesus aqui, eu sinto a presença de Cristo aqui. Alai, calando. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você puder. Aleluia. Jesus Cristo quer que você entenda uma coisa essa noite. Hebreus capítulo 12, versículo 2. É isso que Ele quer que você entenda. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aprenda uma coisa: quando você olha para Jesus, você não tem motivos para abandonar o Evangelho. Quando você olha para Jesus, você não tem desculpas para deixar de vir à igreja. Quando você olha para Jesus, você não tem o que dizer para parar de pregar ou cantar, não tem como. Por quê? Porque Jesus sempre será o nosso maior exemplo. Se você olhar o meu exemplo, você vai cair. Se você olhar o exemplo do teu irmão, você vai fracassar. Se você olhar o exemplo dos pecadores, você vai desistir. Só que nessa noite Ele está mandando dizer: olha para mim que eu sou o seu maior exemplo. Olha para mim que eu sou. Aleluia. Jesus, recebemos a Tua palavra esta noite e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a seguir o Teu exemplo. Ajuda-nos a seguir os Teus passos. Ajuda-nos a seguir os Teus caminhos. E assim como o Senhor foi humilde, coloca humildade no nosso coração, porque a humildade é a marca do cristão. A humildade é a marca daquele que te serve. Nós te agradecemos e oramos em Teu nome. Amém. Você que crê, aplaude forte em nome de